Tive que começar de novo, porque eu quero tudo preto no branco. Eu botei meu segundo comentário, eu quero começar do primeiro comentário que eu fiz para o Bundesregierung. Tá o título aí. Que leis do período de ocupação ainda se aplicam? Então vamos lá, que o CDF perguntou para o Bundesregierung e eles mesmos ficaram confundidos com a resposta. Então eu vou dar aqui a resposta do Bundesregierung. Chega aqui nessa parte, eu corto. Uma coisa que tá me dando nos nervos. Que leis do período de ocupação ainda se aplicam? Pergunta para Ministério Federal do Interior e Assuntos Internos. Gostaria de ter uma resposta para a questão levantada por Egon Bahr em uma entrevista sobre a soberania da Alemanha, que diz seria realmente uma questão de tempo para verificar quais leis do período de ocupação ainda são válidas. Você pode me ajudar? Neste contexto, a ZDF recebeu uma declaração a respeito da plena soberania do IMC, o que me confundiu ainda mais. Diz: devido à complexidade da situação factual e jurídica, uma avaliação final não é possível neste momento. Hashtag resposta do Ministério Federal do Interior para Assuntos Internos. Ministério Federal do Interior. Entendeu? Agora vai a resposta do Bundesregierung, Ministérios da Máfia aí. Se confundiu a empresa de televisão, imagine o povo leigo que não sabe de nada, né? Então, vou botar aqui a resposta deles. Ministério Federal do Interior e para Assuntos Internos em 29 de junho de 2017. Detalhes a Z. O TRE 12007. Hashtag 1. Requerente prezado, prezada candidato. Confirma o recebimento de sua carta datada de 28 de junho de 2017. Comenta sua carta da seguinte forma: decisivo para a resposta à sua pergunta é, em particular, o ponto 3. O artigo 123, parágrafo 1, sentença 1 da Lei Básica estabelece o seguinte: a lei do tempo antes da convocação do Bundestag continuará a ser aplicada na medida em que não contradiga a Lei Básica. De forma alguma, todas as leis da era nazista serviram diretamente ao nacionalsocialismo, mas também foram criadas algumas regulamentações razoáveis. Estes permaneceram em vigor e fizeram parte da lei pré-constitucional que a República Federal poderia, em princípio, adotar sob o artigo 123 da Lei Básica, na medida em que não contradisse o princípio. Isto dizia respeito às leis da era imperial e da República de Weimar, bem como aos regulamentos que surgiram entre 1933 e 1945. Para citar apenas alguns exemplos, o Código Civil entrou em vigor em 1º de janeiro de 1900. Mesmo que o legislador tenha feito muitas mudanças no Código Civil ao longo do tempo, ele ainda é válido. A Lei Imperial e da Nacionalidade de 22 de julho de 1913 também continua a ser aplicada, e foi renomeada Lei da Nacionalidade com efeito a partir de 1º de janeiro de 2000. O Regulamento de Trânsito Rodoviário, Street VO, em sua forma atual, data de 1934. Uma coisa que ela não pode falar aqui, o quê? Reino Imperial. Dá até raiva. Vou voltar aqui da onde ela parou de falar. Mudou após o colapso do Imperial Alemão.
A Lei de Mudança de Nome foi emendada no artigo 54 em 17 de dezembro de 2008, BSBL 2586, na Lei sobre a Reforma dos Processos em Assuntos de Família e em Assuntos de Jurisdição Voluntária. Na seção 1 da Lei de Mudança de Nomes e Nomes de Família, o nome alemão Império e... Ela não pode falar Reich, Império, Reich é imperial, Reich é rico, o Império Alemão, né? Toda a máfia tá aqui tentando encobrir para os outros não saber. Ai, gente do céu, rico Império, rico ministro, Império, Império, que máfia do caramba, viu? Imperial, vai falar. Vai falar. Nomes. O nome Deutsches Império e Imperial Minister Designer ainda não foi apagado para se referir ao tempo de origem de... Nome não, é Name. Vai falar. E tá bem grande lá nesse Name. Tem outro aqui. Quando é nome, mas quando é Name, é Name. Nomes. O nome Deutsches Império e Imperial Minister Designer ainda não foi apagado para se referir ao tempo de origem desta lei antes da fundação da República Federal da Alemanha. É para ser conferido valor constitucional histórico em conexão com o artigo 123 da Lei Básica. Uma vez que pode ser útil para a compreensão da Constituição poder traçar a história de sua origem com base no texto. Naturalmente, devido ao desenvolvimento da lei estatal e constitucional na Alemanha, os termos Deutsches Império e Reichsminister Designer se tornaram obsoletos e possivelmente serão adaptados linguisticamente no caso de uma nova emenda à Lei de Mudança de Nome. 2. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados aboliram a Lei Nacional Socialista pela Lei nº 1 do Conselho de Controle, de 20 de setembro de 1945. Esta Lei Nacional Socialista incluía as chamadas Leis de Nuremberg, como a Lei de Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã, ou a Lei da Cidadania do... Tem que tirar aqui de novo. Do rico, do Império. Wahnsinn. Aqui. A Lei da Cidadania do Império, segundo a qual nenhum judeu estava autorizado a ocupar um cargo público. Além disso, houve portarias como a Portaria da Polícia sobre a Identificação de Judeus de 1º de setembro de 1941, ou a Portaria sobre o Emprego de Judeus de 3 de outubro de 1941. A Lei nº 5 do Comandante Supremo das Forças Aliadas, Shael, proibiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP. Ansblatter der Militarisierung Deutschlands F3, página 11. Além disso, por exemplo, a Lei nº 46 do Conselho de Controle, Diário Oficial do Conselho de Controle na Alemanha, página 262, também dissolveu o Estado da Prússia. Continuando. Esta lei de ocupação foi revogada pelas seguintes leis. Primeira Lei sobre a Lei de Revogação da Ocupação de 30 de maio de 1956. Ver Diário Oficial Federal e de 31 de maio de 1956, página 437. Segunda Lei sobre a Revogação da Lei de Ocupação de 30 de maio de 1956. Ver Federal Logazette I, página 446. Terceira Lei sobre a Revogação da Lei de Ocupação de 23 de julho de 1958. Ver Federal Logazette I, 1958, página 540. Quarta Lei sobre a Revogação da Lei de Ocupação de 19 de dezembro de 1960.
Ver Diário Oficial Federal e de 24 de dezembro de 1960, página 1015. Estas leis de ocupação também poderiam ser revogadas por estas 4 leis, porque as consequências legais ordenadas tinham ocorrido. Os bens do partido do NSDAP tinham sido confiscados, o partido tinha sido desfeito, os funcionários, na medida em que podiam ser presos, tinham sido presos e julgados. O partido NSDAP havia sido completamente destruído em suas estruturas, portanto não havia mais espaço para a lei do Conselho de Controle daquela época. Após a fundação da República Federal da Alemanha, também era natural que, por exemplo, um alemão pudesse se casar com um cidadão judeu. Também não há nenhum estado da Prússia na República Federal da Alemanha. O Saarland foi um protetorado da França desde o final da Segunda Guerra Mundial até o final de 1956. O Alto Comando Francês na Alemanha, FC, emitiu muitos decretos no Diário Oficial do Alto Comando Francês na Alemanha, por exemplo, Decreto número 75 de 18 de dezembro de 1946 ou Decreto número 150 de 8 de março de 1948, especialmente no que diz respeito ao SARI. Estes decretos foram tornados obsoletos pelo Tratado de Luxemburgo de 27 de outubro de 1956, no qual a França concordou com a reincorporação do SARI sob a soberania alemã em 1º de janeiro de 1957. E pela Lei sobre a Incorporação do SARI de 23 de dezembro de 1956. Portanto, estes decretos do Alto Comando Francês também foram todos revogados pela 4ª Lei sobre a Revogação da Lei de Ocupação. Estas 4 leis mencionadas acima têm mais de 50 anos de idade. Estas leis são obsoletas, no sentido de que não há atualmente espaço para elas. Portanto, a 2ª Lei sobre a Racionalização do Direito Federal na área de responsabilidade do Ministério da Justiça Federal de 23 de novembro de 2007. Diário Oficial Federal I, página 2614, aboliu as 4 leis acima na seção 2 desta lei. Além disso, foi expressamente declarado na seção 3 desta lei que a revogação não restabelece os status legais anteriores nem estabelece fatos de retomada, retirada ou revogação. Além disso, é feita referência ao projeto de lei do Governo Federal, impresso 16.5051, página 31. Aí é expressamente assinalado que as leis daquela época são obsoletas no sentido de que não há mais nenhum escopo de aplicação concebível para elas. As leis promulgadas pelo Comandante Supremo das Forças Aliadas, Chael, entre 1945 e 1949, faziam parte da chamada Lei de Ocupação. Com o artigo 4 da 2ª Lei de Racionalização do Direito Federal, na área de responsabilidade do Ministério da Justiça Federal de 23 de novembro de 2007, Diário Oficial Federal IP 2614. A restante lei de ocupação possivelmente ainda existente foi revogada em todos os âmbitos com uma exceção. A única exceção à revogação é a Lei nº 35 do Conselho de Controle sobre procedimentos de compensação e arbitragem em litígios trabalhistas de 20 de agosto de 1946, Diário Oficial do Conselho de Controle, P. 174, emendada pela última vez pela Lei de 9 de fevereiro de 1950, Diário Oficial do Alto Comissariado Aliado para a Alemanha, P. 103. Atenciosamente, Ministério Federal do Interior e Assuntos Internos. Aí eu fui lá e dei minha resposta, mas foi esse ano. Essa resposta de 2017. Eu fui lá esse ano, que eu vi esse ano, né? Que eu tô mesmo falando com ele mesmo. Eu dei minha resposta lá. Pera aí, que foi 2 comentários. Ai, Senhor Jesus. Agora. Tive que começar a live de novo. O motivo pelo qual os nomes foram removidos é provavelmente por razões de proteção de dados, que eu não posso entrar em detalhes porque, sinceramente, não sei muito sobre isso. Mas posso dizer algo sobre esta carta como um todo, porque honestamente sei muito sobre ela. Sei que meu comentário é bastante tarde, mas só encontrei isto agora e pensei comigo mesmo, ótimo, temos aqui um grande Ministério Federal do Interior, tão incompetente quanto o resto das pessoas sentadas lá em cima. Se eu expressasse em minhas próprias palavras, diria bastante ridículo o que está acontecendo aqui neste estado. Quase tudo que você encontra é uma mentira, seguido de uma mentira, seguido de outra mentira, etc.
Comecemos pelo fato de que o GEG foi extinto, de um ponto de vista puramente jurídico, com o Tratado de Unificação, com a data de execução 31 de agosto de 1990 e a entrada em vigor deste tratado em 16 de outubro de 1990, através da omissão do artigo 23 GG, que tinha a área de aplicação. O atual artigo 23 foi inserido posteriormente, e não tem escopo nem deveria ter sido colocado ali, pois com a inspiração do artigo 23 da GG, a FRG, República Federal da Alemanha, também expirou. República Federal da Alemanha também expirou. Se você der uma olhada mais de perto, o que eu acho que você deveria definitivamente fazer aqui. Mas você dificilmente encontrará algo ou nada online, porque isso não deve realmente chegar ao público. Porque isso levantaria questões que não podem ser respondidas pelo lado da RFG. Em primeiro lugar, este Tratado de Unificação de 1990, que supostamente representa o fim completo da unidade alemã, mas que nunca foi alcançado porque os territórios alemães ainda estão faltando para o fim completo de uma unidade. Em 1990, apenas o Oriente foi reintegrado, o que não é tudo que realmente pertence a ser reintegrado. Faltam os territórios inteiros que foram cedidos à Polônia, com os quais a unidade teria surgido, mas então o tratado também teria que ser chamado de Tratado de Unidade e não de Tratado de Unificação. Em segundo lugar, a questão se levantaria então quanto à razão pela qual a RFG ainda está sendo apresentada como um governo, quando na verdade ela também expirou com a expiração da RFG. Também posso responder diretamente a esta pergunta, pois o nome da FRG aparentemente mudou para a Federação e ao mesmo tempo a FRG foi registrada como empresa no Registro Internacional de Comércio. Veja www.dnb.com/de-alpic/. Basta procurar os seguintes números de ONS: 31 4 9 7 27 40 34 2 9 8 73 55 33 2 6 2 0 8 14 57 1 1 10 40 etc. Existem mais de 47 mil autoridades registradas lá como empresas. Você também pode simplesmente procurar por um estado federal ou algo parecido, e eu acho que você definitivamente encontrará o que está procurando. Asterisco continuação em um segundo comentário. Foi o primeiro comentário, agora o meu segundo comentário embaixo desse, tá? Que pena que eu vi essa bosta agora. Inaceitável. A pergunta que ainda me faço hoje é como é possível que uma empresa traga leis para cá e as aprove? Além disso, no final da carta diz que a restante lei de ocupação possivelmente ainda existente foi revogada na segunda lei sobre a racionalização do direito federal na área de responsabilidade do Ministério da Justiça Federal de 23 de novembro de 2007, Federal Law Gazette IP 2614. Mas eu diria que isso só é verdade em uma medida muito limitada, porque com o artigo 4.1, todo o Estatuto de Ocupação é revogado. Mas se você ler mais adiante o 2 dele, surgem algumas questões. Porque lá diz literalmente, cito, 2. Revogação dos regulamentos federais sobre o ajuste da lei de ocupação são revogados os seguintes. A primeira lei sobre a revogação da lei de ocupação de 30 de maio de 1956, Diário Oficial Federal IP 437, Diário Oficial Federal 3º 104, 1, 2. A segunda lei sobre a revogação da lei de ocupação de 30 de maio de 1956, Diário Oficial Federal IP 446, Diário Oficial Federal 3º 104, 2, 3. A terceira lei sobre a abolição da lei de ocupação de 23 julho de 1958, Federal Law Gazette IP 540, Federal Law Gazette 3ª 104, 3 e 4. A quarta lei sobre a abolição da lei de ocupação de 19 de dezembro de 1960, Diário Oficial Federal IP 1015, Diário Oficial Federal 3º 104, 4. Portanto, você mesmo pode responder a pergunta sobre o Estatuto de Ocupação completamente revogado com uma pequena pergunta. Sejamos honestos, o que é a revogação da abolição? Assim, a lei de ocupação é revogada e depois a revogação é revogada novamente. Portanto, de acordo com isto, 0. Muda. Eu só posso realmente recomendar que quando se trata de qualquer coisa, basta ler as leis sobre a emenda da Lei Federal na área de responsabilidade do Ministério da Justiça Federal de 2006, 2007 e 2010.
Essas leis são definitivamente válidas e esclarecem o inferno de muitas perguntas, mas no geral, o mesmo quadro vem à tona aqui como já escrito em meu primeiro comentário, ou seja, porque esse governo ainda está lá em cima. Embora já não tenha mais nada a relatar, a partir daí é óbvio que a empresa Brito foi excluída de quase todos os códigos de lei e o Estatuto de Ocupação voltou a entrar em vigor. Eu diria até que se você pedir a alguém de lá uma legitimação, ninguém lá pode mostrá-la, e então eu realmente só tenho duas perguntas. Por que a população ainda escuta o que vem de lá e faz o que é determinado lá? E a segunda pergunta, por que a população não faz nada a respeito disso? Vocês ainda estão sentados lá em cima, suas figuras covardes, pagas pelo inimigo para zombar do povo. Mas um dia a justiça prevalecerá novamente, então o povo julgará e Deus terá piedade de você. Vou continuar aqui meu comentário. A pergunta que... Momento. Sangue nos olhos desse povo. Continuando a minha resposta até o final, tá? Vocês ainda estão sentados lá em cima, suas figuras covardes, pagas pelo inimigo para zombar do povo. Mas um dia a justiça prevalecerá novamente, então o povo julgará e Deus terá piedade de você. Espero poder ajudar até agora, então nesse sentido, desejo a vocês um bom domingo e os melhores cumprimentos. Bárbara, mulher da Casa de Souza, mãe Leoa de Braia. Tá bom? Foi em novembro que eu fiz esse comentário. Novembro de 2021. E foi de 2017, alguém perguntando lá, tá? Eu vi agora. Em novembro, eu vi agora. Eu fui lá e respondi. Não tem nada aqui escondido, nada aqui de coisa. Ninguém com medo de ninguém. Ninguém ameaçar com arma. Tô ameaçando o povo todo aqui. O povo tá calado por quê? Porque é ameaçado. O povo tá sentado lá dizendo que é Fraumeck é câncer, Fraumeck é isso, não sei quem é isso, a polícia é isso, né? Ameaçando o povo que fala com arma, que a verdade tá na lei aí, tá? E a resposta dele é só para lesar 80 milhões de pessoas, tirando eles, 80 milhões e poucos pessoas aqui, tá? Mas a verdade tá aí claramente. Anota tudo isso aí, volta lá, vai anotando, vai procurar. Que é isso aí. E eu quero meu filho, tá? São todos marginais e acabou. Beijinho. Obrigado quem viu e quem vai ver também. Obrigada. Eu desligo, por favor, vá se assuntar. Daqui a pouco eu volto com mais coisas. Presta bem atenção aí na live. Anota tudo, os nomezinhos, o númerozinho que eu dei. Vou botar inscrito, né? Que é melhor também. Vou botar. Fazer aqui PDF, vou botar inscrito. Você printa e olha tudo. Vou botar o que eles escreveram e a minha resposta. Tenho um rabo preso com ninguém, não devo nada a ninguém.